Olá, muito bom dia para você. Novo decreto proíbe totalmente a venda de bebidas alcoólicas em Patos de Minas. E na edição desta sexta-feira você vai ver também. Saiba o que são os sinais luminosos que apareceram no céu de Patos de Minas. Museu recebe acervo com vários itens que pertenciam ao Olegário Maciel. É baixa a procura por matrículas na rede estadual de ensino. Sem carnaval, movimentação no terminal rodoviário tem queda prevista de 60% em Patos de Minas. Destaques do 30 Minutos que começa a partir de agora. Nas últimas 2 noites, quarta e quinta-feira, muitos patenses perceberam uma movimentação curiosa de luzes no céu. Mas não precisa se assustar não, viu? Os sinais luminosos são emitidos por satélites. Luzes no céu. Um fato marcante e curioso. Seriam estações espaciais, satélites ou ETs? Toda passagem desse comboio de satélites pelo céu, a população fica intrigada por não saber do que se trata. Mas esse é um projeto que visa levar a internet para todos os cantos do planeta, para todas as regiões do planeta. E eles são um comboio de satélites para levar a internet para todas as regiões do planeta. É um projeto da SpaceX, do milionário Elon Musk, e eles têm como objetivo lançar milhares de satélites. Até o momento já foram lançados mais de 1.000 satélites, e toda vez que passa um comboio desse, bem próximo ao lançamento, as pessoas veem várias luzes, né, cruzando o céu em linha reta, e isso mexe com a fantasia das pessoas, intriga as pessoas, mas se trata apenas de satélites para levar internet. Os satélites Starlink apareceram por causa da rotatividade do planeta Terra. Esses satélites eles ficam em órbita do planeta Terra. Neste momento eles estão em linha reta, né? Parece um comboio, um trenzinho de satélites, um trenzinho de luzes, como a gente costuma chamar. E à medida que a Terra vai girando, ele continua sua órbita. Ao passar dos dias e das noites, algumas regiões são favorecidas, né? Para poder visualizar esses satélites. Além do Starlink, uma estação espacial internacional passou pelo céu de Patos de Minas nessa quinta-feira. Mas o céu estava nublado, então não foi perceptível. Passaram ontem com a magnitude bastante brilhante. Passaram ontem por volta das 19h40. Hoje, quinta-feira, eles estão passando por volta de 19h47. Nos próximos dias, infelizmente, eles não passarão aqui nos céus de Patos de Minas, né, nessa região do Sudeste, passarão em outras regiões do planeta. Então, nos próximos dias, a gente não vai conseguir ver. É importante falar que é possível predizer o dia e a hora exata que eles passarão. Existem aplicativos, né, que nos mostram com exatidão a data e a hora que eles irão passar. Para os próximos dias, a expectativa é de que mais desses instrumentos fabricados pelo homem passem pelo céu de Patos de Minas. Sim, a população pode acompanhar todos os dias, tem satélites passando. Esses dois, tanto a estação espacial quanto o Starlink, eles deixam a população mais intrigada pelo brilho, excessivo brilho da estação espacial, ou os Starlinks que passam na forma de comboio. Mas todos os dias tem satélites cruzando. Se o céu não tivesse nublado, é importante lembrar que para visualizá-los, né, eles estão em alta altitude, para visualizá-los a gente tem que estar com o céu livre de nuvens, ou pelo menos, né, uma quantidade de nuvens que seja suficiente para não atrapalhar a nossa visão desses satélites. Intervalo aqui no 30, Museu de Patos de Minas recebe acervo com vários itens que pertenciam ao Olegário Maciel. E voluntários promovem evento beneficente com galinhada drive-thru no fim de semana. No próximo domingo tem galinhada beneficente na paróquia São João Batista, na Avenida Afonso Queiroz. Para falar desse assunto, aqui comigo o Délcio Rodrigues, que é um dos voluntários desse evento. Bom dia, Délcio. Esse evento é em prol de qual causa? De que maneira as pessoas podem ajudar? Bom dia. A causa é a causa do Grupo de Assistência Social Paroquial GASP, né, que é a entidade que faz um trabalho junto a famílias carentes com distribuição de cestas, né? E a gente está ampliando nosso atendimento a essas famílias e construindo um salão. E esse salão a gente vai
estão construindo através dessas galinhadas, esses trabalhos que a gente faz voluntário, né? Inclusive, esse dinheiro dessa galinhada vai ser revertido para a construção dos banheiros lá. Muito bem. Qual que é o valor? Eu quero ir lá, quero participar. Quanto que eu pago e onde que eu compro aí, onde que eu adquiro a minha passagem, o meu ingresso para poder comprar? São várias as pessoas que estão vendendo, principalmente no setor da São João Batista, e também vai ser vendido lá no local na hora, porque a gente vai começar a servir a partir das 10h30 da manhã. Então, as pessoas que não conseguiam adquirir antes, pode estar passando lá que a gente vai estar vendendo. Será drive-thru, né? A pessoa passou, a gente coloca dentro do carro para ele, não precisa nem, de repente, nem apiar do veículo. Para evitar qualquer problema com a pandemia. Qualquer problema com a pandemia, vamos tomar todos os cuidados para dar nossa participação, o que é social, então tem que contribuir com a área da saúde também, né? Cada galinhada custa quanto? R$10 o preço, um preço bem baixo, né, para ter acesso a todos. As nossas cozinheiras são boas de serviço, com certeza quem comprar vai ficar satisfeito com essa galinhada, inclusive a sua, né, que você Sim. pode ir lá, e vamos preparar uma dupla para você lá. Por favor, pelo menos, porque galinhada tem um problema, não dá para comer só um pouquinho, tem que comer muito. É saboroso demais. Delcio, obrigado por você ter vindo, viu? E todo mundo convidado então para o domingo lá fazer essa galinhada, participar da galinhada beneficente. Nós aqui agradecemos, o apoio que a NTV tem nos dado. Ela já esteve lá uns dias atrás, filmando o local onde é a nossa construção, a edificação, e nós continuamos, né, querendo contar com a ajuda e a participação de vocês nessa nossa luta. Mesmo local, fica na Avenida Afonso Queiroz. A galinhada vai ser na Avenida Afonso Queiroz. O salão que nós estamos construindo para o trabalho social, junto às famílias, né, está na Dr. Fábio Alves, número 750, no Jardim Panorâmico. Muito bem. A gente continua aqui com o 30 Minutos, porque o Museu de Patos de Minas recebeu 20 objetos pessoais que pertenciam ao Olegário Maciel. O acervo vai ajudar os historiadores a entender um pouco dos hábitos e preferência do político. De uma casa onde morava Olegário Maciel, há um museu que reconta histórias de Patos de Minas, no período da República Velha. Um personagem que até hoje é símbolo político no Brasil e no mundo. O Olegário chegou aqui em Patos de Minas ainda menino, né, uma criança de 3 anos de idade com os pais, e ele constituiu aqui toda a sua trajetória de vida pessoal e política também. Transformou-se num dos maiores expoentes da política nacional, da política brasileira, na primeira metade do século XX, quando se tornou governador de Minas Gerais, ou presidente da província de Minas Gerais, né? E morreu, inclusive, nessa condição, como chefe de Estado de Minas Gerais em 1933. Olegário Maciel acabou falecendo 3 anos após a Revolução de 30 e deixou vários objetos que até hoje são estudados por historiadores. 5 desses objetos estão aqui na mesa. É uma doação com 20 itens, o maior acervo já doado para o Museu de Patos de Minas, que foi disponibilizado por um membro da família. Nós já tínhamos conhecimento da existência desse acervo e há muito o órgão vinha tentando reavê-lo para a instituição. E, felizmente, né, o senhor Gaspar, um dos descendentes de Olegário Maciel, por intermédio da senhora Maria Antônia, que é afilhada da mãe do senhor Gaspar, da senhora Nísia, acabou resolvendo fazer a doação dos objetos para a instituição, de modo que eles possam ficar acessíveis a toda a comunidade. Até hoje, a história do político e engenheiro civil, que é natural de Bom Despacho em Minas Gerais, é estudada por historiadores. Os objetos são um achado e tanto para a história. São objetos de uso pessoal, objetos de uso alegórico até, né? A gente tem lá um rosário e um terço, que são 2 objetos de quarto, né? Muito particular, da afetividade religiosa dele, digamos assim. Uma bússola, tem uma bengala também, que era um presente muito dado a chefes de Estado, né? Inclusive desse lote que chegou para nós, temos 2 bengalas do Olegário. Aqui uma medalha, honraria recebida como chefe de Estado por autoridades internacionais e também uma espada, um símbolo de poder da Guarda Nacional. O restante dos objetos doados vão ser colocados em uma exposição que ainda não tem data definida para acontecer. Mesmo durante a pandemia, a visitação está permitida no Museu Municipal, porém, seguindo todos os protocolos sanitários. Entre esses protocolos, uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes do museu, verificação de temperatura, higienização das mãos com álcool 70. Em virtude da pandemia, as visitações em grupo estão suspensas.
Porém, as visitações individuais, presenciais, elas podem ocorrer, o horário está um pouco mais reduzido. O horário de funcionamento é das 7 às 19 horas. Dentro do museu, os visitantes também devem respeitar as regras internas que conservam o material resgatado. Existem alguns espaços específicos que tem que se evitar esse contato direto, tanto para preservar os itens que estão expostos, quanto para evitar a disseminação do coronavírus. Além de ser estudado por historiadores, os objetos também podem matar a curiosidade de muitos moradores da Terra do Milho sobre a origem de Patos de Minas. Se a gente lembrar que ele chegou aqui em meados do século XIX, antes ainda de Patos de Minas ser vila ou município, o que representa a mesma coisa. Então, são elementos que se confundem com o processo de formação da história de Patos de Minas, portanto, a sua relevância. A história tem que ser preservada, né? A seguir aqui no 30, é baixa a procura por matrículas na rede estadual de ensino e novo decreto proíbe totalmente a venda de bebidas alcoólicas em Patos de Minas. A procura por matrículas na rede estadual de ensino tem sido baixa em Patos de Minas. Sobre isso, quem está aqui conosco hoje é o superintendente de ensino, Carlos Coimbra, que vem para a gente falar desse assunto. Bom dia, superintendente. A gente tem aí um problema já verificado. O que estaria causando essa baixa procura neste momento? Bom dia, Daí. Nós temos um período muito pequeno, que foi do dia 1º ao dia 12, agora se estendeu até dia 15 para fazer essa matrícula. Mas acredito que os pais não entenderam muito bem, Adair, o que tenha sido feito, né? Porque nós fizemos um cadastro, antes os pais fizeram o cadastro pelo SUSEM, né, para alocar os alunos nas escolas que ficassem mais próximos de suas casas. E agora é o momento da matrícula. E o que nós percebemos é que os pais não tenham percebido ainda que esse momento agora é de ir na escola para fazer a matrícula. O cadastro era para segurar a vaga. Agora é o momento das pessoas procurarem a escola e para segurar aquela matrícula do seu filho mais próximo de sua casa. Ou seja, pode ter ocorrido aí um desentendimento do que da forma como foi feito, né? Tudo online, mas o primeiro processo era só para poder se cadastrar, né? Os pais precisam procurar as instituições. Isso. O primeiro momento era cadastro e agora é o momento da matrícula. Então, nós pedimos aos pais que procurem a escola, porque quando eles fizeram o cadastro, já saiu para ele qual escola que o filho ia estudar. Então, pode ser o pai ou a mãe, a gente pede que vá apenas um, porque nós estamos vivendo um momento complicado agora, que leve a documentação, tem que levar o endereço, né, comprovante de endereço, uma conta de energia ou de água, no momento da matrícula. E a documentação do responsável e do filho, né, que ele vai fazer a matrícula. E agora temos até segunda-feira para fazer isso. O prazo foi estendido. Foi estendido até segunda-feira. Depois, as pessoas que não fizeram, só depois, dia 25, que vai abrir novamente para as vagas remanescentes. Muito bem, pais devem ficar atentos então a essa situação aí para poder procurar as escolas dos seus filhos após o cadastro que foi realizado. Só o cadastro não resolve. Professor, muito obrigado por ter vindo, participar aqui do 30, trazer esse esclarecimento aí para os pais que podem estar aí achando que está tudo certo, mas que precisa complementar essa fase aí de procura para as matrículas, né? Obrigado, Daíra, eu que agradeço e espero que as famílias vá até as escolas, né, hoje, a segunda-feira, para fazer a matrícula do seu filho. Muito bem, a gente muda de assunto e fala do novo decreto publicado nessa quinta-feira, que proibiu por um período de 10 dias a comercialização total de bebidas alcoólicas em Patos de Minas. Se antes isso seria restrito apenas ao período noturno, a nova medida então suspende totalmente a venda destes produtos. Uma ordem. Estabelecimentos proibidos de venderem bebidas alcoólicas em Patos de Minas. O artigo 1º do decreto diz: como medida excepcional para conter a propagação do coronavírus, Covid-19, ficam terminantemente proibidas a venda, a distribuição e o fornecimento, inclusive por meio remoto, de bebidas alcoólicas em estabelecimentos de quaisquer naturezas pelo prazo de 10 dias. A medida começou a valer nesta quinta-feira, minutos após a publicação da medida. Nós fomos então a 3 estabelecimentos do município. Se passando por um cliente, nosso cinegrafista foi até este local. No supermercado, logo na porta, ele encontrou o decreto impresso, já avisando as pessoas.
Deste outro ponto onde ficam as bebidas, faixas de interdição foram colocadas. Inclusive, fizeram de modo um cerco para evitar a entrada de pessoas por ali. No estabelecimento 2, não encontramos faixas de interdição, apenas uma folha com um aviso sobre a proibição impresso. Já no estabelecimento 3, a movimentação era bem menor em comparação aos outros locais de compras. Por aqui, eles fecharam também a área onde as bebidas ficam. Avisos comunicavam a decisão municipal para os próximos 10 dias. Já já a gente volta falando da queda de 60% na movimentação sem o carnaval no terminal rodoviário de Patos de Minas. Agora a gente tem um recadinho da Clínica e Laboratório Mais Exames. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. Em meio às restrições mais rígidas por causa do aumento no contágio da Covid-19 e com isso a proibição de eventos relacionados ao carnaval, o terminal rodoviário de Patos de Minas deve ter uma redução na movimentação de passageiros em até 60%. Terminal rodoviário de Patos de Minas, assim. Se neste lado conseguimos ver algumas pessoas, deste outro as cadeiras ficaram vazias. É que neste ano, em muitas cidades, não acontecerá o carnaval, por consequência da Covid-19. Com isso, uma redução de 60% no número de embarcações na capital do milho, se comparado com o mesmo período carnavalesco de 2019. Infelizmente, esse ano nós não teremos carnaval. Falando em embarque e desembarque no terminal rodoviário de Patos. A expectativa é que não há nenhuma alteração por causa do carnaval. A diminuição dos embarques e desembarques do terminal rodoviário é de 60%. No ano passado, na lista de destinos preferidos pelos viajantes estavam Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Neste ano, a situação é outra. Todas essas capitais foram os locais que menos receberam passageiros que embarcaram aqui em Patos de Minas. Não tem nenhum ônibus extra marcado. Nós tínhamos um movimento muito grande para Belo Horizonte, né, nos últimos carnavais, para o Rio de Janeiro e São Paulo e outras capitais, né? E esse ano nenhuma previsão de nenhuma cidade para ônibus extras. Normal, como se o dia fosse sem carnaval, sem nada. A dona Sueli fez as malas e estava pronta para o embarque com destino a São Paulo. Mas, dona Sueli, por qual motivo, hein? Vou buscar minhas netas que tá passando as férias lá com o pai dela. Aí, igual a gente fala, né? Você tem que tomar os cuidados. Você tomando todos os cuidados, não acredito que não tem perigo, não. Vou buscar elas, que elas estão lá e elas vai começar as aulas. E aí tem que buscar, né? O esposo dela, o José, veio acompanhá-la, com o coração apertado, mas ciente que o motivo é justo e que os cuidados devem ser tomados. Rapaz, é complicado, né? Mas tem que ir, né? Não tem como, né? Então é ficar longe, procurar proteger, né? Usar o álcool e a máscara e a vida continua, né? Fazer o quê, né? 321F4. Mesmo com embarques pontuais, como o da dona Sueli, o que restará para o pós-carnaval serão os prejuízos. Por mais que algumas empresas de ônibus promovam promoções de passagens. O prejuízo deve variar nessa faixa de 60% a 80%, né? Que os custos operacionais mantêm com uma diminuição imensa de embarque e desembarque no terminal rodoviário. Então é muito triste, né? É uma coisa assim
que tem que ter muita força de vontade de continuar até agora. Reflexo dessa questão aí, né, desse aumento de casos. Com essa, o 30 Minutos fecha por aqui a nossa edição de hoje, mas volta segunda, viu? Segunda a gente volta com mais 30 Minutos a partir das 11h30 da manhã. Agora quem chega, e sexta-feira é dia de música no programa dele, é Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, Odair, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo, Gui, tudo em paz. Muito bem. Muito embora, eu estava relembrando hoje pela manhã ali, até ouvindo umas músicas que você estava selecionando, me lembrando... Aliás, uma das músicas que está aí selecionada é a escolha do Odair. Mas eu não vou falar qual é não, para não dar um spoiler, né? Mas é do Jorge Ben, então vamos lá. Mas aí, Gui, ouvindo ali você tocando, me lembrei que numa sexta-feira como essa, há alguns anos, fervia o carnaval, né? E a pandemia nos dá essa... Embora a região nossa aqui, essa região aqui onde eu estou atualmente, não tem aí uma tradição de carnaval, eu morei muitos anos em locais onde, na sexta-feira, a cidade parava em prol do carnaval, que era ali na orla da Lagoa, do Rio São Francisco, que era entre Buritizeiro e Pirapora ali. E uma sexta-feira gorda de carnaval em meio à pandemia, certamente tudo parado, até porque não temos a condição, né, de fazermos nenhum tipo de evento, nem comemorar nada, né? Eu já fui em carnaval ali. Pois é. E a pandemia nos impõe isso, né? Agora, o detalhe é o seguinte, você está falando a respeito do carnaval aí, olha só como é que são as coisas. Lá no começo do século XX, por causa da gripe espanhola, o carnaval foi proibido no Brasil também. Ficou, me parece que 1 ou 2 anos proibidos no Brasil. Depois da volta, foi o grande momento do carnaval no século XX, a volta do carnaval, que aí houve todo um preparativo e etc, etc. O carnaval foi realmente, usando uma gíria daquela época, foi um desbunde, né? Foi um negócio espetacular. Voltou melhor. E com um detalhe que aí, sabe, nós temos que agradecer o acaso, que foi pela primeira vez que o ainda garoto, passando aquele período da puberdade, né? Época boa. O grande escritor Nelson Rodrigues escreveu tantas peças, viu pela primeira vez o umbigo de uma mulher. É ótimo, é excelente essa crônica. E aí ele passou a venerar aquele tipo de coisa devido ao que ele sentiu, né? E daí... naquele carnaval da volta depois da gripe espanhola, e nos deixou peças memoráveis, né? É verdade. Memoráveis. E aí Bonitinha, mais ordinária e etc. Sim, e tantas outras coisas. Sim. A comédia da vida privada. Comédia da vida privada. E aí as coisas, a gente cita aqui o carnaval por causa do período, mas a pandemia também nos impõe uma restrição com a festa mais popular de Patos de Minas, que é a Fenamilho, né? E que esse ano certamente não teremos, embora não tenha tido um comunicado oficial aí da organização da festa, mas pelo segundo ano consecutivo provavelmente não teremos Fenamilho, né, Gui? Provavelmente não teremos a Fenamilho esse ano. E os impactos disso também. Mesmo porque a vacinação ainda está muito atrasada e vai se arrastar, apesar do ministro da Saúde, o Pazuello, ter prometido vacinar toda a população, a metade até o meio do ano e a outra metade na segunda metade do ano, prometeu vacinar toda a população brasileira. Não vai, eu não acredito que é assim. Se colocar a vacina aqui no Brasil, a estrutura brasileira dá conta sem nenhum problema. Mas, infelizmente, fica essa demora, né? Essa demora. Agora, o reflexo dessa imunização, Gui, que é significativo, é que essa faixa etária mais idosa se vacine, se imunize, e isso tranquilize mais com relação à movimentação, né? Do comércio não ter mais restrições. É uma expectativa maior em cima disso também, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu não tenho eu não tenho esse mesmo otimismo, não. Porque hoje nós estamos vendo pessoas com faixas etárias mais baixas também, morrendo, perecendo perante ao coronavírus. Então isso, sei lá, tem que vacinar a população brasileira, tem que proteger todo mundo, inclusive as crianças, porque senão como é que você vai mandar
filho para a escola? Como é que as famílias vão mandar filho para a escola com tranquilidade, sabendo que esse vírus transita por aí? Então, e a pessoa que está imunizada ainda tem que continuar tomando cuidado, porque você está imunizado, mas você pode ser o vetor, você pode ser o transmissor do vírus, né? Pois é, aí dá uma tranquilizada com relação ao pessoal mais idoso, mas os outros também têm que se cuidar. Agora, se a gente for avaliar também, historicamente, pensando em tudo isso, já que nós temos um know-how de vacinação tão grande, se tivéssemos todo o material, a gente já teria aí realmente uma vacinação muito maior, porque a gente sabe como vacinar, a gente tem essa experiência, né? De 100 tem a anos. estrutura, além da estrutura de pessoal, tem a estrutura física do SUS que com a capilaridade impressionante. Qualquer vilazinha aí tem uma portinha do SUS para atender pelo SUS. Agora, mudando de assunto, você hoje me abandona, mas segunda-feira você vai estar comigo no News, né? Claro, com certeza. Está liberado hoje, hein? Sempre que precisar, eu estarei lá. Ô Gui, bom programa então. Vou ouvir, viu? Essa seleção musical. Ouça! O Luiz está falando que por você não estar no News hoje, vai terminar mais cedo. Ó. Porque aqui comigo, joelhou, tem que rezar, meu filho. Não tem desse negócio, não. Mal sabe ele que vai ser a dona Ludmilla e que ela tem muito assunto para hoje. Então, um abraço para você. Até mais, Gui. Até mais.